Olá, meus alunos virtuais, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar a tão esperada continuidade aos nossos vídeos sobre a redação da UEMA, né, para o PAS 2020. Hoje nós vamos falar sobre como sair um pouco do básico. Até agora nós vimos como fazer o esquema da redação, né, como fazer o seu rascunho e dali retirar argumentos básicos. Mas hoje nós vamos ver como incrementar sua redação para que você tire 9 ou 10. Então, nesse vídeo eu vou falar de 4 coisas que você precisa demonstrar no seu texto a fim de tirar uma nota alta, né, diferente dos outros textos. A primeira coisa que você deve demonstrar é criatividade. Mas pode demonstrar criatividade, ser criativo num texto de avaliação? Pode sim, deve. E como nós podemos fazer isso? Ora, você pode começar pelo título, que embora seja a primeira coisa que aparece no seu texto, deve ser a última a ser colocada. Por quê? Porque o nosso título ele vai ser uma síntese de todo o conteúdo do texto. E você só tem condição de saber qual será esse conteúdo, né? Qual vai ser a sua forma definitiva após escrever o seu texto, certo? Então, nesse título, você pode pensar palavras do tema, você pode parafrasear termos que estão contidos no tema, né? Utilizar sinônimos. Você pode até mesmo fazer uma citação, desde que você coloque entre aspas. E você também pode fazer uma citação e inserir 2 pontos e acrescentar uma frase. Não sei, vai da sua criatividade. Você pode utilizar principalmente referências literárias, né? Fica de melhor gosto se você empregar referências literárias, principalmente as referências dos livros que foram pedidos, né, naquele ano. E isso nos leva para a segunda coisa que você tem que demonstrar na sua redação, que é a leitura. É muito importante que você demonstre ser uma pessoa leitora, uma pessoa que tem o hábito de ler, não só literatura, mas atualidades e todas as outras áreas, né, do vestibular. Não é porque estamos na segunda etapa que você vai utilizar conceitos, conhecimentos somente da área específica, das áreas específicas, não. Você tem que demonstrar principalmente que leu as obras literárias. Então, fica como sugestão que você utilize um personagem, uma situação, uma cena de um livro para dar um exemplo, né? Para ilustrar a sua ideia que você quer demonstrar. No próximo vídeo, nós vamos fazer uma redação sobre a saúde mental. E a gente vai utilizar a imagem do personagem André, do livro Verão no Aquário, para fazê-lo. Então já fica a dica aí para um próximo vídeo. E nessa demonstração de leitura, você deve empregar conceitos-chave de outras áreas ao longo do seu texto, né? Você pode utilizar citações, mais uma vez, só que agora da sociologia, da história, né, da geografia, até mesmo de áreas de exatas, como física, química, né? É mais comum no Enem a gente ver redações desse tipo, né? Que empregam ideias como inércia, como transformação, né? Da física, para aplicar em outras áreas, outro tipo de ideias. Mas na UEMA você também pode fazer isso. E a demonstração de leitura não se dá só por meio de citações, porque às vezes bate aquela insegurança de não saber exatamente os termos a serem utilizados, exatamente o autor. Então você pode usar somente uma palavra, como laissez-faire, Belle Époque, o sistema de plantation da história, né? Globalização, liberalismo econômico, capitalismo, são palavras que indicam que você tem domínio de certos conceitos fundamentais para entender como se estrutura a sociedade.
A terceira característica que você deve demonstrar no seu texto é a segurança no uso da norma padrão da língua. Como é que eu posso demonstrar essa segurança? De uma forma geral, mantendo o seu texto fluido, né? As ideias vão fluindo sem grandes entraves, né? Não é um texto truncado. Mas como que eu posso fazer isso na prática? Tentando não fazer frases muito longas, isso sempre prejudica, né, o fluir do pensamento. Tente fazer períodos mais curtos, né? Mesmo que você divida a sua ideia em várias frases, isso não quer dizer que ela vai ficar menos clara, pelo contrário, tá? Tente empregar palavras que você tem segurança da grafia, porque existem palavras como seção, né, que você pode escrever com SS ou C cedilha, dependendo do significado que você quer dar, que podem causar confusão. Então, se na hora da prova bater uma insegurança, não escreva essa palavra, procure um sinônimo, tá? É melhor do que você escrever em um parágrafo de uma forma, escrever no outro de outra, né? Isso demonstra para o examinador que você não tem segurança, que você não sabe mesmo como escrever aquela palavra. E outra forma de demonstrar segurança é utilizando conectivos simples, né? Às vezes a pessoa quer utilizar um conectivo muito rebuscado e acaba incorrendo no seu mau emprego, né? Porque termos como com efeito, outrossim, destarte, mister, são expressões já um pouco obsoletas de emprego um pouco difícil. Então, mais vale você utilizar entretanto, todavia, faz-se necessário. Além disso, não tem problema nenhum, né? O importante é que as suas ideias fiquem claras no texto e não que pareça empolado. Isso não é demonstração de leitura, pode ser justamente o contrário, ok? E por último, a argumentação consistente. É um dos elementos mais importantes do seu texto para que ele alce voos maiores, né? Vá um pouquinho além do básico. E como é que eu posso demonstrar que eu tenho uma argumentação consistente? Você pode utilizar uma linha de pensamento, né? Eu vou escrever aqui nos meus parágrafos de desenvolvimento um para as causas e outro para as consequências, ou um para como a situação era em determinado momento da história, como ela é agora, como a situação é em determinado espaço e como ela é aqui no Brasil ou aqui no Maranhão, né? Tudo isso são formas de você estruturar a sua argumentação de forma que ela fique mais convincente, né, para quem vai ler. E outro aspecto é você utilizar pesquisas além daquelas apresentadas nos textos de apoio, não é? Até agora, nos nossos vídeos, nós estamos utilizando dados, claro que sem copiar, não é? Indicando devidamente, você tem que indicar, segundo pesquisa tal e tal, né? Mas você pode utilizar informações além, né? É preferível que você utilize pesquisas que não estão no texto de apoio. E para isso é importante que você leia, né, sobre vários assuntos e tente memorizar alguns dados, algumas fontes de pesquisa, né, que você possa vir a utilizar. Você pode utilizar post-its, né, para isso, colocar certos dados, não é? Para indicar que você tem leitura de mundo além daquela que foi sugerida, certo? E no mais, a argumentação fica mais convincente, retomando a ideia da criatividade, se você utilizar conceitos de várias áreas para falar daquele assunto. Não é obrigatório, mas se você conseguir fazer, fica realmente bastante consistente, certo? Então, espero vocês no próximo vídeo, tá? Eu vou gravar 2 vídeos. Um em que eu vou analisar uma redação que tirou 9, tá? Eu vou corrigir algumas falhas dela, que eu acredito que se não fossem essas falhas, a nota seria 10. E
também vamos produzir juntos uma redação sobre saúde mental, né? Sobre o tema depressão, que muitos estão comentando que possa ser, né, um tema da redação da UEMA, tá certo? Então, obrigada por assistir e vamos escrever redação sem receio.